Deus vos salve, esposo das almas fiéis, que estão padecendo tormentos cruéis. Mesmo assim vos amam, então padecer, sem aqueles toques do doce prazer, como as virgens loucas foram imprudentes, perdoai as suas ações negligentes. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu estou aqui com uma participação especial. Fique à vontade para se apresentar para a galera. Olá pessoal, me chamo José Hélio, sou da mesma paróquia que essa senhorita virtuosa ao meu lado. Sou catequista e também sou coroinha. Então hoje, a pedido desta ilustre pessoa, eu vim então partilhar com vocês um pouco de um tema muito importante para a nossa fé católica, que não deveria passar despercebido. Realmente, hoje nós vamos falar sobre o purgatório, então fica até o final que é para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Pois bem pessoal, antes da gente falar sobre o purgatório, é bom a gente se ater a algo muito importante, muito mais importante até mesmo do que o próprio assunto. Para falar sobre algo como o purgatório, é bom a gente lembrar de uma coisa fundamental que se chama salvação das nossas almas. Trarei então para nós um trecho belíssimo, Anne, belíssimo, que eu vi nas catequeses de São João Maria Vianney, um livro que eu recomendo, Catequese de São João Maria Vianney. Olha só o que ele nos diz. Vejam, meus filhos, precisamos pensar que temos uma alma para salvar e uma eternidade que nos espera. Aqui a gente já teria a catequese e finalizaria o dia, para meditar o resto dos anos. O mundo, as riquezas, os prazeres e as honras passam. O céu e o inferno jamais passarão. Portanto, estejam atentos. Nem todos os santos começaram bem, mas todos terminaram bem. Nós começamos mal, verdade. Terminemos bem, e um dia iremos juntar a eles no céu. Então, é importante falar sobre o purgatório, importante informação. Porém, muito mais ainda é a gente ater-se à realidade do céu e do inferno, que é as nossas maiores certezas, né? Ou vamos para o céu, a eterna morada, como nós cantamos no hino belíssimo, ou nossas almas serão então precipitadas no abismo eterno, que é a distância, que é esse distanciar eternamente daquele que é a causa da nossa alegria, que é a nossa eterna alegria. É verdade, e é muito importante frisar isso, porque as pessoas estão se esquecendo disso, estão vivendo como se não houvesse amanhã, como se a vida fosse acabar aqui, e esqueceram da eternidade, da pena eterna e também da glória eterna. As pessoas estão esquecendo da salvação. Então você não pode se esquecer que, antes de tudo, a sua alma é eterna, a sua alma é imortal e que existe o infinito, existe uma salvação que te espera. Foi para isso que Jesus morreu por você, para que você ficasse no céu, para que você ganhasse a salvação. A gente não pode esquecer disso. Agora vamos falar sobre o tema propriamente dito, né? Então, primeiro falar se existe purgatório ou não. Muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. Tem gente que acha que existe, tem gente que acha que não existe, tem gente que acha que é invenção. Então eu queria que você dissesse, existe purgatório? Como bem sabemos, antes de a gente saber se existe ou não existe, vamos trazer um trecho das Sagradas Escrituras, já que é muito importante hoje em dia a gente ter conhecimento, para que a gente já tenha um pequeno detalhezinho, uma pequena informação, para que a gente... Né? Então, lá em Mateus, capítulo 5, versículos do 21 até o 26, diz assim:
Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco ou tolo, será condenado ao fogo da geena, ou seja, o fogo do inferno. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. O purgatório existe ou não existe? Primeiro, a palavra purgatório vocês não vão encontrar nas Sagradas Escrituras e nem tampouco em qualquer outro site, qualquer outras informações de sua origem. Se é uma origem bíblica, não é. A palavra purgatório, purgar, purificar, ela foi então se adaptando com o tempo, com o tempo em que a gente precisa sempre estar querendo dar nome às coisas, né? Então, com o tempo foi então deixado esse nome, purgatório. Então, nas Sagradas Escrituras não há essa palavra purgatório. Porém, ela mesma, como nós lemos, dá a entender que existe um lugar e esse lugar é reservado para purificar, para penar depois da vida. E que não é eterno. E que não é eterno. Como assim? Agora nós vamos pegar a própria Sagrada Escrituras e trazer à tona. Quando diz, Anne, para responder a sua pergunta, olha só o que a Sagrada Escritura diz. Jesus vai dizer bem assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao ministro e seja posto na prisão. Postos na prisão, ou seja, quem será o nosso adversário? Ele não fala quem é o adversário. O adversário para um católico tanto pode ser uma pessoa, mas também pode ser um pecado de estimação. E aqui eu acredito que nós vamos pincelar algumas outras coisas. Por exemplo, pode ser de fato aquele defeito que a gente tem, grande defeito, seja gula, seja tantos outros pecados capitais, que é nosso adversário. E aí nosso Senhor continua dizendo que a gente precisa se reconciliar com Ele, ou seja, apaziguar isso em nós. E se isso não acontecer, Ele nos entregará ao juiz, ao ministro, e Ele nos porá na prisão. E aí nosso Senhor continua dizendo bem assim: em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago até o último centavo. Ou seja, nosso Senhor diz que a pessoa vai sair de lá. De fato. Mas vai ter que pagar por tudo que fez primeiro. Então, respondendo com a própria Sagrada Escrituras, o purgatório existe ou não existe? Sim, existe. Sim. E existe. É justamente este lugar que Nosso Senhor deixa bem claro, em que a alma não sairá enquanto não penar, enquanto não pagar, não estiver totalmente isenta do pecado, isenta do delito que fez. É bem interessante. De fato. E tipo, o povo fica achando que não existe porque as pessoas querem achar a palavra purgatório. Só que é lógico que não vai ter. O purgatório foi o nome dado a esse lugar que a gente precisa passar para se purificar. Por isso. Então, existe sim, né? E a gente provou com a Bíblia. Isso. E tem outras fontes também. O próprio Catecismo da Igreja Católica temos também. E tantos outros materiais que a Igreja nos disponibiliza. Então, católico especialmente, não seja um desinformado. Pelo menos esta informação vocês precisam ter, para que não caiam, em nenhumas conversas, não lorotas de alguns porque as pessoas vão dizer, não tem na Bíblia, aí você vai procurar, realmente não existe, né? Mas agora você já sabe e não vai cair, tá, nessas artimanhas.